graça e a paz do Senhor, amados. Que Deus esteja com todos nós, que Ele venha falar a cada coração, que Ele venha soprar dentro de nós a sua preciosa presença, que todos nós precisamos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, uma das passagens que eu considero mais misteriosas e, de certa forma, também misteriosa e interessante, que Jesus ensina um dos maiores líderes religiosos da época, Nicodemos, e é um texto de uma profundidade belíssima. João capítulo 3, os primeiros 10 versos, diz assim a palavra de Deus: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Eu vou repetir: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor quis ensinar isso à igreja da época e ao longo dos séculos, ensina-nos, Senhor, a importância do que, como o Senhor disse, que importa que nasçamos de novo. Que cada coração aqui possa ser tocado pelo Teu Espírito, cada um possa sentir o arder no coração da Tua palavra. Produz a boa obra da Tua vontade sobre nós, realiza o Teu querer, a Tua vontade, e renova-nos, Senhor, que cada um de nós possa viver em novidade de vida segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, comecei a tratar essa mensagem no último domingo, agora quero dar prosseguimento. Esse é um tema de suma importância, eu acho que de uma profundidade às vezes pouco explorada. Veja só, Jesus foi procurado por um dos líderes de Israel, uma pessoa que não apenas era fariseu, como era mestre e doutor da lei e fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio da época é como se fosse o Supremo Tribunal Federal, o STF. Então era um conjunto da máxima sabedoria em termos da lei de Deus, em termos das Escrituras, em todo Israel e basicamente em relação às Escrituras de todo o planeta da época. Então pense bem no planeta Terra, e Jesus está conversando com que talvez fosse entre os 20, 30 maiores conhecedores da Escritura do planeta. Certamente, um dos fatos que é indiscutível, Nicodemos tinha todo o Antigo Testamento de cor, e qualquer trecho que você citasse, ele te diria onde estava, ele repetiria, ele citaria e poderia declamar livros inteiros das Escrituras de cor. Nicodemos tinha um conhecimento vasto das Escrituras, era um dos líderes, participava de julgamentos em termos da lei, de ensinos, de estudos, de escritos, enfim, era uma assumidade.
Nicodemos, por ser fariseu, por ser um membro do Sinédrio, por ser um doutor da lei, primeiro ele tinha uma vida moralmente impoluta. Era absolutamente inquestionável em relação a qualquer termo da lei, ou em termos de ética, de moral, o que quer que você aponte, ele era completamente inquestionável. Segundo ponto, em termos do que você quiser pensar, ele não bebia, não fumava, em termos de relacionamento com mulheres, absolutamente ninguém poderia apontar nenhum defeito nele, obviamente cria em Deus, ia constantemente ao templo, no mínimo diariamente. Diz que um fariseu dedicava pelo menos 70% da vida a atividades religiosas. 70% do seu tempo era dedicado a atividades religiosas. Isso um fariseu normal. Imagine um fariseu, um dos líderes do Sinédrio, como Nicodemos. E, como eu disse, conhecia as Escrituras não apenas profundamente, como decor, e não apenas as Escrituras, como os comentaristas, como a tradição, conhecia tudo. Ou seja, queridos, para a religião, Nicodemos era o crente perfeito. Conhecia as Escrituras, ia ao templo, orava, jejuava, fazia todos os rituais, todos os ditames que a religião pedia. A pessoa perfeita, o crente perfeito. E ele chega diante de Jesus e toda essa perfeição é questionada. Jesus derruba tudo isso e diz: olha, para você ainda falta quase tudo. Imagina o que é isso, dizer para esse homem que ao templo todos os dias orava mais do que jejuava, conhecia as Escrituras, tudo, dedicava a vida dele ao serviço religioso, e Jesus chega para ele: olha, você nem mesmo tem condições de entrar no reino de Deus. Para você falta quase tudo. Então veja só, quer dizer, isso que eu queria trazer, essa provocação, de vocês pensarem que muitas vezes o que a gente acha que Deus quer realizar na nossa vida não é nada do que Deus quer. Veja, o que você pergunta, olha, se perguntar para uma pessoa, olha, o que você acha que Deus quer transformar você? Eu acho que Deus quer me tornar uma pessoa que conhece mais as Escrituras, que ora mais, que vai mais à igreja, todas coisas boas. Mas veja que para uma pessoa que fazer isso, e de uma forma vasta, Deus, Jesus, aqui é a pessoa do próprio Deus. Então não é a opinião do pastor Romo, de um teórico, de uma corrente. Não, o próprio Deus chega para essa pessoa que fazia tudo o que a religião pede, e Jesus chega, Deus chega para ela e diz: falta quase tudo. Para vocês pensarem como às vezes o que a gente acha que Deus espera de nós não é, porque o que Jesus chega para essa pessoa, o supra-sumo da perfeição, não, peraí, não é isso. Não é isso. O que você precisa fazer é o que então, Jesus? Você precisa nascer de novo. E aquele religioso, como Jesus disse, você é mestre em Israel, você conhece todas as Escrituras de cor e não entende essas coisas. Mas ele fica abismado: Jesus, ok, nascer de novo, mas o que você quer dizer com isso? E a cabeça dele fica tão embaralhada que ele pensa: eu vou ter que entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? E é claro, Jesus não quer dizer que não queria fazer esse tipo de alusão. Mas nascer de novo, para Jesus, é uma mudança integral no ser da pessoa. É abandonar uma forma de viver, abandonar certas ideias, certos valores e adotar qual modo de vida. Todo ser humano, quando nasce, na sua cultura, na sua tradição familiar, naquilo que ela aprendeu, nos amigos que teve, na escola, na faculdade, no trabalho, com todas as pessoas que ela conviveu, ela acaba criando e recebendo uma forma de enxergar a vida. Cada um tem uma forma de enxergar a vida. Em muitas coisas similares, em outras coisas diferentes, dependendo do estado que veio, do tipo de família que teve, dos amigos que teve, etc. Então, se eu preciso nascer de novo, e eu vou adotar uma nova perspectiva, uma nova mentalidade, uma nova estrutura de ser, um novo coração, uma nova consciência, que forma de vida é essa que eu tenho que adotar
nascendo de novo para o reino de Deus. Que modo de vida é esse? É o modo de vida Nicodemos? Que Jesus disse, não. Isso aí você precisa nascer ainda. Isso aqui ainda não nasceu de novo, segundo o reino de Deus. Qual que é a forma de viver que Deus quer que adotemos? É óbvio. Ele quer que a gente nasça e adote a mentalidade e o viver de Jesus. Ele veio nos revelar o que é vida, o que é vida em abundância. Ele veio nos ensinar o que é plenitude. Ele veio nos ensinar como tratar as pessoas, como se relacionar, como se comunicar, como lidar com pessoas diferentes, com pessoas no erro, com a traição, com a mentira, lidar com tudo. É o modo de vida de Jesus. Na mensagem anterior eu mostrei que a figura de uma lagarta, que ela precisa nascer de novo. Aquele animal feio, gosmento, ele, num certo momento, ele se pendura de cabeça para baixo. É interessante que ele forma a figura de um J. Na hora que ele forma o casulo, ele faz uma figura de um J. Eu fiz essa alusão a Jesus. E depois daquele período ali, que fica fechado ali, repensando a sua vida, ela nasce de novo para um viver agora voando, num modo de vida diferente, de beleza, de paz. Esses dias, não foi ontem, Pedro e Esther vieram até mim e falaram, papai, tem uma borboleta lá no quarto, socorro, mata a borboleta. Eu falei, não, mas não precisa ter medo da borboleta. Não, mas ela vai me picar. Aí na hora eu pensei, poxa, borboleta é interessante, é um dos poucos insetos que não picam, que não vão atrás do pessoal. 100% pacífico. Eu falei para ele, não precisa ter medo de borboleta, nunca faz mal a ninguém. Alguém pode achar bonito ou feio, mas é um inseto que, diferente de todos os outros, não picam, não fazem qualquer tipo de dano. E assim tem que ser o crente. Assim deve ser o verdadeiro cristão. Um ser inofensivo na sua paz, na sua mansidão, na sua tranquilidade. Então Jesus traz essa proposta que quem está em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. E tudo, olha como ele diz, tudo se fez novo. Tudo tem que mudar e adotar uma nova perspectiva. Principalmente abandonando o que o ser natural tem, que é de viver em torno de si mesmo, sempre vivendo baseado no seu egocentrismo, no seu egoísmo, e passando a adotar um pensamento voltado para o outro. Um pensamento que se preocupa com o outro, que quer fazer o bem. Veja, para Jesus, santo, para se tornar santo, não se faz isso por meio de rituais ou por meio de exterioridades, que Nicodemos fazia o tempo inteiro. Mas o tornar santo se dá a partir do aprofundamento da consciência e tendo um olhar conforme Cristo, conforme o Evangelho, tendo, como sempre o Novo Testamento diz, a mente de Cristo. Então veja, sempre está ligado a isso. O que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12? Transformai-vos, ou seja, usando a linguagem de Jesus, nasça de novo, transformai-vos, são sinônimos. Como? Pela renovação da vossa mente. É renovar a mente. E aí, renovando a mente, a gente vai poder desfrutar, como ele diz, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, realmente é uma troca de mente. Tira uma mente que vivia de uma certa forma, enxergava de uma certa forma, e coloca-se então a mente de Cristo. Esse é o objetivo do próprio Deus. Por isso que ele envia o Espírito Santo. Porque veja que é uma obra interna. Uma obra que eu não posso fazer, o pastor não pode fazer, nem ninguém pode fazer em mim, em você, em todos nós. Porque a obra é dentro de nós. E só quem pode mover lá dentro, mexer lá dentro, é o Espírito Santo. Então, veja só, nascer de novo não é meramente a pessoa levantar o braço e dizer, eu aceito Jesus. Isso provocou alguma mudança interna? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, do que adianta a pessoa dizer, eu aceito Jesus, só que quando colocada diante de algo que Jesus colocou, olha, aceite isso, a pessoa diz, não aceito. A pessoa, eu aceito Jesus, aí Jesus coloca algo na vida dela, aceite isso, a pessoa, não quer.
Então, algo se aparece na vida dela e Jesus diz, olha, não aceite isso. E ela diz, eu aceito. Então veja, apesar dela dizer, eu aceito Jesus, a disposição de vida dela, as intenções dela, as vontades dela não estão aceitando Jesus, não estão seguindo Jesus, não estão caminhando conforme Jesus. Ou seja, ela na verdade não aceitou Jesus porque não está crendo nele. Se Jesus diz, isso é bom, aceite, e a pessoa diz, não aceito. Isso é mal, não aceite, a pessoa diz, eu aceito. Então ela está discordando de Jesus e negando Jesus na sua vida. Então, por mais que ela diz, eu creio que Jesus é Deus, eu creio que Jesus ressuscitou no terceiro dia, mas na vida diária ela fala, não, Jesus, isso aqui eu não creio. Jesus, isso aqui eu também não creio, isso eu não aceito. Então não está aceitando Jesus, não está crendo nele. Porque crer é dar razão a ele. Crer é concordar com ele e colocar na direção que ele está seguindo. Jesus diz que ele é o caminho. Então está aqui uma trajetória, um caminho de vida, e se a pessoa segue nesse caminho, ela está crendo nesse caminho. Agora, se ela bota outros caminhos, outros desvios, ela não está crendo nesse caminho. Então, crer nele é seguir na direção que ele aponta, e saber que qualquer outro caminho vai adoecer, vai trazer problemas e é aboleiro. É filho. Então, se Jesus te mostra algo, te propõe algo, seja pela via que for, porque Deus tem as mais diversas formas de falar conosco. Deus pode falar conosco pelas Escrituras, por alguma pregação, por alguma experiência de vida, por qualquer palavra que uma pessoa coloca diante de você, enfim. A pessoa que nasceu de novo, ela em vez de resistir, em vez de bloquear, em vez de dar as costas, ou ignorar, ou justificar, ou querer argumentar com Deus, se a pessoa nasceu de novo e adotou esse caminho, ela acolhe isso que Jesus propõe. E não apenas acolhe, como quer. Jesus propõe algo. Em vez de, não, Jesus, mas espera aí, assim não, vamos ver aqui, vamos talvez no meio termo. Não. A pessoa que nasce de novo, ela fala, não, eu quero viver Jesus. Eu quero, não é uma obrigação, não é uma imposição, eu não estou seguindo a força, nem por medo, não, eu quero ser como Jesus. Posso não conseguir, posso ter minhas limitações, posso falhar muitas vezes, mas é o caminho que eu quero seguir. É nele que eu creio, eu olho para ele com admiração, é nesse estado, nessa forma de vida que eu quero seguir. Então, veja, a pessoa se inclina nessa direção. Ela pode estar falhando, mas ela se inclina nessa direção. Em vez de resistir, em vez de argumentar, não, isso aí não, e querer cancelar e dizer, não, Jesus, não é assim. A pessoa pode ter muitos defeitos, mas ela quer seguir Jesus. Quer aprender com Jesus e ela quer mesmo. Mesmo. Não é da boca para fora, não é para satisfazer alguma obrigação religiosa, não. Eu quero. Não é o que alguém está me dizendo para fazer, é algo que parte de mim. Eu quero. Não é por causa da minha família, não é porque algo que alguém diz, ou porque o pastor está dizendo, não. É meu isso, é um desejo meu. Eu quero ser como ele. Eu quero viver a vida que ele propõe. Eu quero ouvir a voz dele. E a cada vez que eu ouvir a voz dele, eu quero aprender a dar razão a ele. Quero seguir. Lá em Isaías, um trecho que eu acho muito lindo, diz, olha, você ouvirá uma voz atrás de si, dizendo, este é o caminho, seguir por ele. Isso é uma promessa que sempre nos é dita. E Jesus e o Espírito Santo está sempre soprando na nossa vida. Este é o caminho, seguir por ele. Então, é desejar realmente o caminho que ele nos propõe. Desejar tem que vir do nosso interior esse desejo. Abra comigo, queridos, 1 João, capítulo 4. Vamos ver uma parte do que esse caminho de um novo nascimento propõe. 1 João, capítulo 4. Há algo que Nicodemos, apesar de conhecer as Escrituras, de Gênesis a Malaquias e de cor, provavelmente era totalmente desconhecido dele. Mas é o caminho que Jesus propõe, o caminho do novo nascimento.
1 João, capítulo 4. São alguns versos que são centrais no Evangelho e definem maravilhosamente esse caminho que Jesus propõe, o caminho de um novo nascimento, de uma nova vida, que é diferente do caminho que o ser humano natural vive. 1 João, capítulo 4, verso 7. Olha como é a linguagem do Evangelho, como é maravilhoso. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é, olha aí a frase, o mesmo termo que Jesus usa, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Ah, mas eu levantei a mão, disse que aceitei Jesus, li a Bíblia, orei, jejuei. Essas escrituras que estão dizendo isso, e é taxativo. Quem não ama, não interessa o tempo de igreja, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então está aqui, queridos, delimitado. E olha quantas palavras amor que ele fala. Ele já começa sobre amor. De novo, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama, esse nasceu de novo. Ele nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no verso 16, todo esse capítulo fala muito disso, mas vamos para o verso 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus dentro dele. Então veja, se Jesus propõe essa entrada no reino, que reino é esse? É um reino de amor, porque Deus é amor, e para permanecer em Deus tem que permanecer no amor. O império que dominará pela eternidade das eternidades é o império do amor. Quem quer ter isso no coração e viver com essa disposição, ou seja, de parar de somente pensar em si, numa egolatria, e se voltar para o outro, e colocar esse compromisso, eu preciso amar, eu preciso parar de pensar só em mim, e pensar no outro. Quem acolhe isso, ele diz, quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Essa pessoa nasceu de Deus, conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem ama, nasceu de Deus. Então esse é o caminho proposto. Nicodemos conhecia as Escrituras, ia ao templo diariamente, orava, jejuava e era sem um único defeito moral. Agora a pergunta é, Nicodemos, você ama o seu próximo? Você ama a sua mulher? Você ama os seus filhos? Você ama o teu Deus? Ou são só meras obrigações religiosas? Imposições para que você se sinta superior a todos, para que você se encha de fama, de poder, de sucesso e todos te invejem? Ou você faz por amor? Ou o seu coração é tocado pela mensagem que você decorou? As Escrituras são conhecimentos apenas para ficar se gabando e ensinando os outros? Ou você ama isso? E isso é um princípio do seu coração e você entendeu que todos os ensinos são para te ajudar a amar melhor, para te ajudar a compreender a fraqueza do outro, a ser paciente, a ser manso. Todas as virtudes que do amor brotam, as Escrituras estão te dando parâmetros para te ajudar nessa caminhada na terra. Nicodemos, você está disposto a adotar esse novo modo de vida, a amar as pessoas, em vez de, como a gente vê em todo o Evangelho, os fariseus oprimindo as pessoas, apedrejando as pessoas, tratando mal os fracos, os pecadores, enfim, e numa competição entre si para ver quem brilha mais em meio à religiosidade. Tudo besteira aos olhos de Deus. Deus está interessado em saber, você ama? Se ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama, Nicodemos ou quem quer que seja, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora é impressionante ver como
muitos que se dizem cristãos ou conhecedores das Escrituras resistem a isso. Vê como isso é impressionante. Nicodemos provavelmente resistiu. Outros ao longo das eras também resistiram. Porque amor sempre parece uma coisa meramente poética. Não, a gente precisa de religião, precisa dos rituais, precisa disso, daquilo. Quando o mais importante, o Evangelho inteiro diz é o amor. Mesmo em meios, por exemplo, com espiritualidade muito enfatizada, no meio pentecostal, por exemplo, e fala dos dons do Espírito, das realizações do Espírito, ou milagres, ou curas, ou seja, tudo maravilhoso, tudo que Deus faz. Mas a gente precisa lembrar que o central não é isso. Isso são operações que até os demônios podem fazer, porque para eles também existem essas sinalizações para conduzir as pessoas para o engano. Agora, a grande diferença não é a realização de sinais e milagres, porque tanto em locais em que se ensina um bom caminho, quanto em locais que se ensina maus caminhos, essas operações de poder ocorrem similarmente. A grande diferença não é essa, a grande diferença é a presença, a existência de um amor por Deus e pelo próximo. Jesus, ao resumir todas as Escrituras, diz: está resumido, amar a Deus, amar ao próximo. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ao listar todos os dons espirituais e falar sobre profecias, falar sobre dons de línguas, de revelação, de cura, de ensino, manifestações poderosas do Espírito Santo, ele termina lá em 1 Coríntios capítulo 2 dizendo: falem tudo isso, vocês estão maravilhados com o que o Espírito Santo produz no coração humano, na vida humana daqueles que buscam. Mas agora eu vou lhes ensinar um caminho superior. Agora eu vou lhes ensinar um caminho sobremodo excelente. E aí chega 1 Coríntios capítulo 13 e ele diz: se eu não tiver amor, eu nada serei. Se eu não tiver amor, eu sou como barulho aos olhos de Deus. Símbolos que retinem, só barulho, só barulheiro. Está lá gritando em outras línguas ou em profecias, mas se não tiver amor, é só barulho estridente. Eu nada tenho, eu nada serei, nada disso importa para Deus se não tiver amor. E para você ver como a gente ainda não entendeu esse nascer de novo, esse entendimento que Jesus ensina. Porque se uma pessoa dá uma profecia, essa pessoa é exaltada. Se uma pessoa realiza através dela uma cura, ou fala em línguas, todos esses vão ser colocados em pedestais. Agora, aquele que amou, servindo um irmão, ou fazendo algo bom, ou iniciando uma tarefa, ou cuidando bem dos filhos, ou do marido, ou fazendo algo lindo dentro de casa, seja servindo a sua esposa com café da manhã na cama, seja dizendo eu te amo para os filhos, nada disso é valorizado. E Deus, quero saber onde que está o nosso comprometimento com o Evangelho. Jesus não está dizendo: olha, amados, falem em línguas, porque falar em línguas procede de Deus, e quem fala em línguas é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele está dizendo: é quem ama. Esses sinais são valorosos e importantes, mas se não tiver amor, eu nada serei. Eu posso conhecer todos os mistérios, posso falar em todas as línguas do mundo, posso ter ciência, fé, capaz de transportar uma montanha de um lugar para outro. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Enquanto a gente entender o significado do amor aos olhos de Deus, a gente ainda não captou a mensagem do Evangelho. Seja em termos de doutrinas, nós precisamos ter todas as doutrinas, como Nicodemos tinha, ou toda a espiritualidade, como a igreja de Coríntios tinha, mas o apóstolo Paulo dizia: mas vocês ainda são bebês na fé, e eu vou lhes ensinar um caminho sobremodo excelente. Só que esse caminho sobremodo excelente, por que não se destaca? Por que não se busca? Porque não aparece. Nenhum ser humano pode ver se eu, Rômulo, amo a Deus, ou se eu, Rômulo, amo minha esposa, ou amo meus filhos, ou amo a igreja do Senhor, ou amo o Evangelho. Ninguém pode ver isso. Só Deus vê, e Deus valoriza isso. Mas as pessoas querem muitas vezes aparecer, querem essas coisas, porque essas coisas são vistas, então são valorizadas. Mas Deus sabe o coração de cada um.
E Ele pesa os corações, e Ele quer ver isso em nós. Nós precisamos entender que o caminho sobremodo excelente é esse, queridos, é amar. Se nós não tivermos o destaque no amor, pode ter todo e qualquer tipo de sinalização, seja de doutrina rígida, seja de dons espirituais, mas se não tiver amor, já está dito, essa pessoa nem sequer, se não houver amor, nem sequer conhece a Deus. Então a essência dessa transformação, desse nascer de novo, está tudo escrito, é no amor. E a essência é essa vontade de fazer o bem, de servir, de ajudar, sem perguntar por quê, nem se perguntar o que eu vou ganhar em troca, nem nada. É simplesmente por quê? Por que eu vou amar a pessoa? Por que eu vou ajudá-la? Por que eu vou servi-la? Por que eu vou fazer isso se às vezes eu não recebo em troca? Porque é porque eu creio que esse é o caminho. Eu creio que essa é a verdade. Eu creio que essa é a vida. E ninguém vai me tirar desse caminho. Não interessa o que façam ou deixam de fazer. Ninguém vai me tirar dessa verdade. Não importa o que digam ou deixam de dizer. Ninguém vai me tirar desse modo de vida. Porque eu, ao ser amado por Deus, reconheci que isso é maravilhoso. E essa luz que Ele brilhou sobre mim, eu vou brilhar sobre outros. Porque essa forma que Ele vive, eu admiro. E eu vou viver isso. E vou colocar isso em prática. Amém, aleluia. Então, se você é colocado diante de uma situação prática, de ajudar, ou de elogiar, ou de se acalmar, ou de cuidar, ou de fazer o bem, ou de não fazer o mal, é hora de mostrar a sua conversão. É hora de mostrar que você nasceu de novo. Não é levantar braço. É na hora que alguém esticar o braço e pedir ajuda, você acolher. Demonstrar na prática. Você pode falhar, pode passar batido, pode errar, mas você se arrepende, você se constrange, você se envergonha e diz: eu quero fazer melhor da próxima vez. Em vez de justificar, em vez de argumentar, em vez de dizer: não merecia, ou merecia sim tomar aquilo. Não, você quer fazer. É isso que eu insisto nessa palavra. Quer fazer. Porque a inclinação da pessoa, se a pessoa nasceu de Deus, nasceu por amor e crê realmente nisso, ela quer ser assim. Ela quer se olhar no espelho e ver-se como uma pessoa, se é amor que estamos falando, que é o central, ela quer se ver como uma pessoa amorosa, ela quer se ver como uma pessoa amável. Porque assim Deus é, assim ela quer que o espelho reflita imagem e semelhança de Deus. Eu quero. Assim como jogador de futebol, eu quero jogar como Messi, eu quero jogar como Cristiano Ronaldo, ou em relação a qualquer tipo de esporte, ou qualquer tipo de sucesso, eu quero ser como tal pessoa no ambiente financeiro, no ambiente de negócio. Em relação à espiritualidade, eu quero ser como Jesus. Eu quero. Entendeu que o Evangelho é isso. Em vez de resistir um caminho que Deus propõe, Ele busca quebrar as resistências, que claro, há dentro de nós. Mas em vez de dar razão a essas resistências, a gente procura quebrá-las. Quebrar toda resistência a fazer o bem. Toda. Porque são muitas. Dentro de nós são muitas e muitas e muitas. Eu não estou falando que é um caminho fácil, um caminho livre, leve e solto. Não, são muitas resistências. É por isso que é um nascer de novo, é uma dor de parto. Quebrar em nós o nosso egoísmo, quebrar a nossa dificuldade de fazer o bem, tem que ser quebrado nessa disposição. Eu quero viver em novidade de vida. Eu quero viver como Jesus. É crer então em Jesus a tal ponto de viver em conformidade com isso, em consonância com Ele. O Espírito de Deus, queridos, vibra de uma determinada forma, age de uma determinada forma, tem um ardor de luz, e a gente quer viver em consonância com isso. Eu quero andar na direção dele. Então veja, se uma pessoa canta, se ela aceitou Jesus, lê versos das Escrituras, ora numa petição constante, né? Ou seja, é um Nicodemozinho, canta, vai à igreja,
fica pedindo sem parar. Canta, tudo lindo. Agora, isso é mero Nicodemos ainda. Chegou a quase lugar nenhum. Agora saiu para a vida. Ela quer viver o que Jesus ensina, não como uma listona de regras. Você tem que fazer isso, passo 1, 2, 3, tem que fazer isso. Não. É essa disposição. Esse converter o seu coração para o outro. Jesus diz: converterá o coração do pai aos filhos, dos filhos aos pais, do marido à mulher. Esse se converter para o outro. E se converter para Deus. Essa disposição. Isso é nascer de novo. Então o ponto é, se Deus diz, ame, sirva, e a pessoa diz não ou resiste, então não está crendo nele. Não crê que isso é o melhor para o outro e para ela mesma. É claro que amar dá trabalho. Claro que fazer o bem é cansativo. Ainda mais um mundo que não valoriza nada disso, pelo contrário. Às vezes você vai sempre receber como recompensa ou nada ou traição, como no caso de Jesus. Mas a pessoa crê, queridos, a mensagem do Evangelho a tal ponto de dizer: o amor cansa, o amor dá trabalho, só que viver sem amor primeiro não vale a pena, é uma vida sem sentido e é mais cansativa, é mais problemática, é mais adoecedora e destrói, e é antivida. Entristece a alma e mais do que tudo, é antivida. Se o caminho de Jesus é vida, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, então não adotar essa forma de vida é adotar uma antivida, e a pessoa se esvazia, se sente mal com ela mesma, se sente em trevas, se sente sem sentido, se sente flutuando no nada. Não, adotar esse caminho que Jesus propõe. Isso é vida e vida em abundância. Esse verso é interpretado de 1001 formas, mas o que Jesus propõe é isso. Ame, sirva, ajude. Isso é vida e a vida é abundância. Amém. Então, crer em Jesus é abrir mão de convicções egoístas, autocentradas, egolátricas, ou seja, o ser humano na sua constituição natural, e adotar a mente de Cristo. Veja como Jesus distribuía vida, distribuía alegria por onde passava, transmitia paz, transmitia uma linguagem que curava as pessoas, uma forma de vida que trazia harmonia onde quer que ia. Então é colocar em prática isso, queridos. É colocar em prática o amor. Isso é nascer de novo. É nascer de novo porque literalmente abandona uma forma de vida, de se olhar só para si e viver para o outro. Abandona-se uma mentalidade, uma concepção de mundo, uma cosmovisão e passa a adotar a forma de vida de Jesus. E vai viver o amor. Então, há dois tipos de pessoas equivocadas. Há aqueles que acham que o amor é um plus, né? Então, esses são os avançados, são para as pessoas devotas, para as pessoas caridosas, para os santos, para aquelas pessoas que estão numa extrema intimidade com Deus. Então, tem a pessoa que acha que o amor é isso, esse nível avançado. Essa pessoa está totalmente equivocada. E há aquela pessoa que acha, não, que isso não é tão importante assim, amor é um detalhe, é uma coisa poética, bonita, mas não é o principal. Ambas estão 100% equivocadas. Nós lemos, quem não ama não conhece a Deus, nunca viu a Deus. Agora, quem ama, essa nasceu de Deus. Então, o amor não é nem um nível avançado, nem algo, não, poético, bonitinho. Não, esse é o fundamento do Evangelho. É o Evangelelo. É a própria pessoa de Deus, porque diz, quem ama conhece a Deus, porque Deus é isso, Deus é amor. Então, se a pessoa está achando isso, é muito avançado, ou então, não, isso é um detalhe, ela está jogando fora ou deixando de lado Deus. Não, Deus é muito avançado, então eu não quero conhecer Deus. Então Deus é só bonitinho, poético. Não, essa é a essência dele e a essência que ele quer que tenhamos em nós. O que o ser humano perdeu lá no Éden? Tinha imagem e semelhança de Deus, abandonou, quebrou isso, colocou uma rachadura na nossa estrutura. O que rachou, queridos? Se não é isso? Por que o amar é difícil?
Por que a gente tem dificuldade em se colocar para o outro? Porque há essa rachadura, quebramos essa imagem e semelhança de Deus. Se é dito que Deus é amor, qual que é a imagem e semelhança dele? É o amor que está sendo vivido plenamente em nós. Que não existe, que não ocorre, mas nós precisamos nos colocar nessa direção. E é inquestionável, se a pessoa vive isso, todos os relacionamentos vão melhorar, todo o ser dela vai se sentir em paz com ela mesma, e onde ela passar, vai transmitir essa graça, essa alegria, vai ser como um Jesus. O Jesus caminhando na terra, e onde passava, havia alegria, havia paz, havia pessoas que se sentiam bem perto dele. Então vejam, queridos, temos que quebrar essa concepção de Nicodemos. Deus não quer que você se transforme em um mero Nicodemos. O que é o Nicodemos? De novo, aquele que ora, que vai à igreja, etc. E, ou seja, aquela pessoa que se prostra à figura de Deus, como os imperadores antigos forçavam todo mundo se prostrar, todo mundo se prostrar. É claro que isso é importante, a gente ter esse respeito, essa honra a Deus. Mas não é meramente isso que Deus quer. Deus não é um imperador que quer todo mundo se prostrando. Ele quer que a gente se curve. É o princípio de vida que Ele propõe para nós. Porque, primeiro, é o único princípio que realmente gera vida. Então, a gente reconhecer que isso é verdade. Que vida, alegria, plenitude, completude, abundância, senso de sentido, a gente só vai ter se adotar essa forma de viver de Deus, ou seja, se voltando para o outro. Saindo do nosso pequeno mundinho e servindo ao outro. Então, Jesus diz que é melhor dar do que receber, é melhor servir do que ser servido. É você crer nesse, entre aspas, absurdo, nessa loucura. Como é que pode dar, ser melhor do que receber? Veja que é uma contramão, é uma contracultura, quebra com o que a gente entende. Mas se a gente olha para Deus e vê que Ele é assim, Ele prefere dar do que receber. Ele preferiu ser crucificado do que forçar qualquer ser humano a ser crucificado. Não, Ele que se dá por nós. É você se inspirar em Deus, ver que Deus é assim. Se Ele é assim, eu vou ser assim, eu quero ser assim, porque eu vejo beleza insuperável nisso. Eu vejo virtude, eu vejo maravilha, eu vejo isso sim como algo incrível, como algo espetacular. Falar em 1000 línguas ou uma pessoa que tem esse coração segundo Deus? Que a gente possa unir os dois. Mas se tiver que escolher, Deus nem titubeia. Ele quer a pessoa que ama. Porque se tiver todos os dons e não tiver o amor, nada serei. Os 3 maiores que o Evangelho põe é fé, esperança e o amor. Depois que está todos os dons, maior que tudo, fé, esperança e amor. Dos 3, maior é o amor. Enquanto a gente não compreender que isso é o Evangelho, a gente não sai do lugar, a gente vai ser Nicodemos. Talvez com muita doutrina ou com muita espiritualidade. Tem essas divisões nas igrejas, né? Não, nós somos as igrejas das doutrinas, da história, da tradição, e as outras igrejas. Não, nós somos dos dons, do movimento espiritual, das curas. E cadê aquela igreja que vive essa plenitude, o caminho sobremodo excelente, que acima de tudo, o amor? Então, quando a gente diz, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, eu creio nele, a pergunta é, crê como? Crê quando? Crê onde? Se você é colocado diante da situação e não ama, como ele disse, se você crê, você tem que crer nessa proposta. Essa proposta. Então, eu creio em Jesus. Tudo bem, crê quando? Crê onde? Crê como? Na sua casa, na sua rotina diária. Lá que você tem que crer. Como o apóstolo Tiago diz de forma irônica, mostre-me a sua fé sem obras. E eu mostro pelo meu tratar da minha esposa, dos meus filhos, do tratar da minha vida, tratar com o ser humano, pelas minhas obras eu mostro a minha fé.
Mostre-me a sua fé sem obras. Cadê? Vai mostrar? Não tem como. E eu mostro pelas minhas obras a minha fé. Então, se você diz, eu creio em Jesus, creia na vida. Não de boca para fora, creia na vida. Como eu já falei aqui muitas vezes, o grande sinal catastrófico que Jesus aponta no fim dos tempos, Mateus 24, todo mundo fica impressionado com aquelas cenas, né? Tipo Spielberg, muitos efeitos especiais, são terremotos, são guerras, são sinais dos céus, explosões, cataclismas, as confusão, todo mundo, meu Deus, o fim dos tempos vai ser uma loucura e tal. Mas Jesus não está focado nisso, ele fala, mas por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. E quando eu voltar, porventura encontrarei fé na terra. Aí você vê a tristeza no coração de Deus. Porque todas as outras coisas até acontecem sempre ao longo de toda a história. Lá no fim pode até chegar uma coisa mais ainda retumbante, muito mais violenta, mas o que entristece o coração de Jesus é quando ele diz, mas vai se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. E por acaso vou encontrar fé na terra? Que fé? Essa fé aqui, de crer nesse caminho que ele propõe. Porque fé, entre aspas, a religião vai ter de monte. Tanto é que o anticristo, às vezes as pessoas falam, o anticristo vai ser aquele líder dos ateus, não. Diz que o anticristo vai realizar sinais, maravilhas e grandes realizações espirituais. E as pessoas vão crer nele. Ou seja, é uma fé, é uma religião. Vão estar seguindo, talvez provavelmente distorcendo as escrituras. Mas Jesus fala, tá esse mundo de gênero religião imensa seguindo o anticristo. Mas cadê o amor que se esfriou? E eu vou encontrar fé. Fé verdadeira, não de levantar a mão ou de só falar. Fé na vida. Prática real do Evangelho. Então veja só aqui, a atitude da pessoa demonstra, é isso que o apóstolo Tiago diz, a atitude da pessoa demonstra, põe para fora as estruturas internas do ser dela. O que ela realmente crê é mostrado no como ela vive. Se uma pessoa cobra, reclama, trata mal as pessoas, se esquiva de fazer o bem, se justifica, dá de ombros, ignora o que deveria fazer, ou faz o oposto do que o Evangelho ensina, isso está demonstrando o que está brotando do coração dela, como Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Agora o Evangelho ensina nós sermos pacientes, sermos mansos, sermos misericordiosos com o outro, sermos ativos em fazer o bem, nos examinarmos, por aí vai. Então a fé é uma convicção que tem que transparecer na vida. É nascer de novo. Abra comigo, queridos, em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Versículo, verso 14. Que isso possa ocorrer em nós, queridos. Olha só. O amor de Cristo, 2 Coríntios 5, 14. O amor de Cristo nos constrange. Nós somos tão amados que até nos constrange, até nos deixa sem jeito. E por quê? Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. O que está nos constrangendo? Esse amor, que ele morreu por nós, a esse ponto. Logo, todos morreram por egoísmo, para a vidinha sem esse compromisso com essa verdade. E ele morreu por todos. Para quê? Para quê? Para que transformação? Para que realização? Porque a gente crê em meras doutrinas ou fique falando em 1000 línguas? Não. Ele morreu, isso tudo também. Mas ele morreu principalmente para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano